Olá pessoal, muito bom dia. Eu sou o professor André Vian, para quem não me conhece. Leciono a disciplina Relações Interpessoais no Colégio São Sebastião. Estamos na aula parte 4. Estaremos indo para o slide número 1, ou que seria o número 2, que se refere a lembrete, algumas coisas que as próprias dicas do Sebrae começou a entender que havia necessidade de colocar sempre lembrete para que existisse uma interação maior, já que nós trabalhamos com relações interpessoais. Com isso, o Sebrae começou a ver que havia a necessidade de excelência na comunicação e que nesses dois ramos de negócio, tanto salão de beleza como clínica de estética, eles conseguiram obter justamente essa excelência na comunicação. Bom, o Sebrae ele dividiu em dois tópicos. O primeiro tópico foi informação e compreensão para que as pessoas possam conduzir suas tarefas. E isso dentro da organização é de suma importância para que todos estejam inseridos dentro de tudo que compreende e tudo que está passando como comunicação. Por isso que é lembrete. E dois, que seria o segundo tópico, atitudes que promovem motivação, cooperação e satisfação nos cargos. Essas atitudes que promovem motivação, isso não só se diz respeito ao colaborador, como também para o gestor, e isso vai cooperar a satisfação dentro do cargo de atividade. Estamos indo para o segundo slide, que fala sobre motivação e desmotivação no ambiente de trabalho. Aqui existe motivação é a força ou impulso que leva o indivíduo a agir de forma específica. Aqui foi dividido em duas bases. Anteriormente, a motivação, ela no ambiente de trabalho, era compreendida como a busca por dinheiro, recompensas de salários e materiais. Já atualmente, este panorama mudou, pois o pagamento ou recompensa salarial não é o único fator de satisfação profissional, não que não seja, ele é um fator de satisfação, mas diante de todo o contexto atual, existe pessoas que também são motivadas por recompensas sociais, simbólicas e não materiais, assim como a compreensão da motivação do comportamento. Existe a teoria das relações humanas, que isso constatou a existência de algumas necessidades essenciais, que a gente vai ver logo elas, que são três necessidades essenciais, necessidades fisiológicas, que elas são relacionadas com a sobrevivência e são consideradas vitais para o homem, exigindo uma satisfação periódica. Nisso, ela envolve alimentação, sono, atividade física, satisfação sexual, abrigo e proteção contra os elementos da natureza e segurança física contra os perigos. A segunda é necessidades psicológicas, aprendidas e adquiridas no decorrer da vida, isso desde quando a gente entende por gente. Isso representa uma padronização mais elevado e complexo de necessidade, uma vez que raramente são plenas satisfeitas. E a terceira é a necessidade de autorrealização. Isso que já convém o produto de educação e da cultura, não só educação e cultura do indivíduo, mas também a educação e a cultura dentro do ambiente de trabalho. O impulso de trabalho, o seu próprio potencial de estar em contínuo desenvolvimento. Então, aqui está as três necessidades essenciais. Agora a gente vai entender um pouco sobre as causas de desmotivação no ambiente de trabalho, que eu vou citar os que estão aqui listados, vou citar só alguns. Falta de reconhecimento, falta de respeito profissional e pessoal, comunicação inadequada quando a pessoa coloca uma comunicação a qual não foi favorável para ninguém, trabalho sob pressão, que isso é do líder autocrático, né? Mais na frente vocês vão entender um pouco sobre essa liderança. Ambiente de trabalho não atrativo, tudo desagradável, não só para os colaboradores
que seriam os clientes internos, como também os clientes externos, aqueles que vão visitar, vão entender um pouco sobre o serviço e o produto, conhecer o produto, a marca da empresa, e entre outros que envolvem essas causas de desmotivação no ambiente de trabalho. A gente vai falar um pouco sobre ética profissional. De acordo com Pissuno, 2008, no livro dele, ele fala o seguinte: ética profissional é o conjunto de normas de conduta que deverão ser postas em prática do exercício de qualquer profissão. Ou seja, aqui o Pissuno ele entende que toda a profissão precisa de ética. É como você vê na ilustração aí, tem uma, eu acredito que seja a líder, né? As duas colaboradoras estão estressadas, é o que dá para entender, e ela tentando acalmar com ética, junto com esse conjunto de normas para que venha a ter uma conduta ímpar para todos os colaboradores. Quando falamos de ética profissional, estamos nos referindo justamente do caráter normativo e até jurídico que regulamenta determinadas profissões a partir de alguns status, de alguns códigos específicos. Esses trazem bons resultados profissionais e empresariais que devem provir a relação de todos os que estão envolvidos, inseridos no ambiente de trabalho. Atitudes éticas. Tem algumas atitudes éticas que nós devemos estar sempre inseridos dentro de cumprir tarefas e promessas feitas, falar com pessoas e não delas, ou seja, não ficar falando do seu colega de trabalho, de pessoas que vocês acham que devam falar. Então, se posicionar, se colocar como pessoas que estão ali para dar o melhor e para atender a necessidade de todos como um só. Saber ouvir, como vocês já sabem, esse critério nas relações interpessoais, defender os outros contra ataques injustos, isso é muito importante quando a gente tem essa atitude ética de defender a pessoa, sabendo, já conhecendo o caráter, a personalidade, a cultura, o valor da pessoa, defender essa pessoa sabendo que ela está sendo injustiçada, ok? Entre outros. E liderança. Liderança, aqui diante as dicas do Sebrae, é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem em entusiasmo e serem melhores cada vez mais, facilitando a convivência no ambiente de trabalho. Diferente dessa ilustração que vocês veem aí do lado, que parece uma concorrência, as duas estão super estressadas, me parece que elas estão querendo discutir ou estão brigando de repente até mesmo pelo o cargo, ou até mesmo por uma atividade. Então isso é bom para o líder, para a liderança, tentar moldar ou fazer um planejamento mais adequado para mudar esse cenário, ok? A liderança é um trabalho contínuo de comunicação e motivação de pessoas, então o líder ele tem que fazer com que as pessoas se sintam bem, queira estar dentro do ambiente de trabalho, entre outros meios de clima, né, que faça com que todo o clima de ambiente de trabalho venha a ser propício para todos. Estilo de liderança. Tem o autocrático. Esse autocrático é aquele líder que gosta de mandar, ele gosta de trabalhar com pressão, né? Ele desmotiva a equipe, ele tem um clima de desconfiança e baixa qualidade na realização de tarefas. Então esse líder autoritário não é muito favorável no dias de hoje. Lógico que existe o regime interno, tudo tem que ser seguido, então a gente tem que respeitar, né, em cima de todo o regime, de todas as normas que existem dentro do estabelecimento. Isso não quer dizer punição. Punição você vai ser punido quando você cometer algum erro que tá fora do padrão, na verdade. O liberal, muitas das vezes eu falo que o líder liberal é aquele líder banana que deixa as pessoas à vontade, sabe que tem normas na empresa e não tá nem aí, deixa os colaboradores à vontade. Esse líder, ele não tem muita participação, né, dentro da equipe. Aí a tendência é que todos eles estejam empurrando, né,
o trabalho em si um para os outros, ou seja, ele é desorganizado. Agora já o democrático é aquele líder que é um motivador, ele está ali mantendo diálogo, de estímulo para todos os da equipe. Ele utiliza providências e técnicas para a execução das tarefas, ele está sempre ali motivando a equipe, ele está sempre dando o seu melhor, participando de tudo que envolve, verificando se existe uma base de conjunto e com autonomia dos membros. Com isso, verifica também os melhores resultados na linha de produção. Então esses são os 3 líderes, o estilo de liderança, e isso é muito importante, até porque isso aí é assunto de prova, então estejam atentos. Desenvolvendo trabalho em equipe, aqui é base de uma união. A pesquisa discorre que o trabalho em equipe tem efeito positivo tanto nos resultados organizacionais como nos resultados de satisfação dos colaboradores. Então é preciso com que todos estejam inseridos nessa união, nessa base de espírito em equipe, ok? E por último, que seria o nosso último slide, fala um pouco sobre um trabalho em equipe, que isso não basta reunir várias pessoas no mesmo grupo. Isso diante Marins, no livro ele descreve justamente isso foi no ano 2010. Ele diz claramente que algumas regras devem ser observadas para que o trabalho em conjunto torne-se produtivo e contribua para o desenvolvimento da capacidade competitiva da empresa. Com isso, ele visa a definição claramente de metas e objetivos para a equipe. Ele visa também estabelecer papéis que envolvem todos os integrantes em equipe. E aprender a lidar com conflito. Isso você já sabe que a gente precisa aprender a lidar com conflito. Isso é uma base muito importante dentro do ambiente de trabalho, porque é inevitável que haja choque de opiniões, de personalidade e estilos. Então, devido a isso, possa ser que exista vários conflitos. E um bom líder ele tem que estar inserido nessa base de solução de conflitos e avaliar e monitorar resultados, tudo aquilo que foi aplicado nas atividades, nas tarefas diárias, ok? Para que vocês possam estar tendo um assunto mais claro, vocês podem estar acompanhando esse material que vai está disponível na plataforma do Clipe Escola. Desejo para vocês um dia abençoado, cheio de saúde e paz, e que nós estejamos firmes na próxima aula. Espero que todos vocês estejam se cuidando. Um grande abraço. Fiquem com Deus.